claro que essas metodologias dão pouca ênfase ao vínculo afetivo e de respeito que se constrói entre algumas marcas e seus consumidores. Porque se isso fosse levado em consideração ou se tivesse um maior peso na análise, é evidente que bancos de varejo não estariam majoritariamente nas primeiras colocações. Se por um lado algumas marcas são fortes no alcance e na visibilidade que geram junto ao público, pela sua capacidade de mídia, etc., outras podem ser classificadas como fortes porque evidenciam valores, porque inspiram, porque de certa forma o público cria essa sensação de admiração, cria essa coisa delas se colocarem ali lado a lado com o público, se colocarem verdadeiramente lado a lado na construção de soluções ou na parceria por uma narrativa, ou dentro de uma narrativa comum. E isso a gente vê que falta, e muito, nesses rankings. Talvez porque falte, de fato, no mercado nacional, na economia e nas empresas brasileiras. Vejam que, no senso comum, quando a gente pensa em mecânicas de brand valuation, ou mesmo quando eu entro em sala para dar uma aula sobre branding, a gente pensa em grandes marcas globais que são muito hábeis em criar esse magnetismo. A gente pensa na Apple, a gente pensa na Coca-Cola, a gente pensa em Harley, a gente pensa no Starbucks, Pepsi, McDonald's, Google, Twitter, Netflix, Amazon, mas você não pensa num banco. E aí vem a diferença, porque estamos falando também de empresas gigantes que são referência nas suas respectivas áreas, mas que são capazes, de fato, de gerar alto valor agregado para os seus públicos. São marcas magnéticas, são marcas que geram um vínculo afetivo forte. Ninguém me pergunta sobre as políticas de branding do Itaú ou da Caixa Econômica, por exemplo, quando eu vou dar uma aula na pós-graduação sobre estratégia de branding. E aí, me desculpem, mas eu duvido que um banco como o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa, enfim, qualquer um desses, seja capaz de gerar qualquer tipo de vínculo afetivo para uma parcela majoritária dos seus clientes. Só se a gente pensar no afeto negativo, talvez, as avessas ali. Então, talvez se essas metodologias calculassem o nível de ódio que eles são capazes de gerar nos correntistas, aí eu acho que talvez a coisa fizesse mais sentido até. Mas se tem um grupo ali que possui um vínculo afetivo altamente positivo com essas marcas, são só seus acionistas, seus altos executivos, talvez. Isso já mostra, né, o quanto não estão sendo considerados aspectos mais ligados ao marketing ou mais ligados ao relacionamento e ao vínculo afetivo que essas marcas são capazes de gerar com seus consumidores. Ou talvez